Filhos e filhas, que alegria! Mais um encontro em busca das coisas do alto. Mais um encontro com Deus, mais um encontro com a nossa formação. Hoje vamos falar do risco da infidelidade. Semana passada falamos confiar demais em si e pouco em Deus. Foi uma grande lição para que a gente possa sobreviver em todas as batalhas que estamos travando. Estamos aqui juntos, vamos fazer o nosso caminho. Enquanto isso, você vai compartilhando. Já pegue caneta, papel, anote aí o texto de hoje. Estamos chegando ao final já de toda a nossa formação e você pode mergulhar aí nesse texto fantástico que vamos meditar hoje, falando sobre o risco da infidelidade. Mateus capítulo 26, versículo 14 a 25. Enquanto você convida as pessoas para seguir, compartilhando esse nosso link, pedindo para as pessoas acessarem e seguirem tudo Ironespudar Oficial, Facebook, YouTube, Instagram. Também você pode pedir para as pessoas que participem dos nossos combates. Juntos, vamos rezar. Já está com papel, caneta. Vamos juntos preparar o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor amado, Senhor bendito, nós nos colocamos na Tua presença, do jeito que estamos agora. Precisamos de Ti, Senhor. Tenha compaixão, tenha misericórdia de nós, volva sobre nós a tua mão, salva-nos como salvaste a Pedro, purifica-nos como purificaste tantos que se aproximavam de ti, cura-nos de todas as doenças e liberta-nos de toda a escravidão. Obrigado, Senhor, porque eu vejo a tua mão tocando sobre muitos pais, preocupado com crianças que estão tomadas de pânico. O Senhor está libertando essas crianças. Obrigado, Senhor, porque a tua mão também chega na vida de casais que estavam tendo muita dificuldade no relacionamento, na vida conjugal, e tu restaura esse matrimônio. Obrigado, Senhor, porque eu vejo uma pessoa com um sopro no coração, sendo curada pela tua misericórdia. Alcança, Senhor, cura, liberta, Jesus. E que Deus nos dê a graça de caminharmos nessa nossa formação. O risco da infidelidade. Mateus capítulo 26, versículo 14 a 25. Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: Senhor, quem será?
será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come comigo. Aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai de quem trair o Filho do Homem. Seria melhor que não tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu o dizes. Filhos e filhas, é uma palavra muito forte, mas nos leva também a refletir que todos precisamos estar alertas. O Senhor quer nos alertar sobre o grande risco da traição. Nesse tempo que vemos esse evangelho do relato da traição de Judas, sob o ponto de vista do evangelista Mateus, a semana passada nós falamos do ponto de vista do evangelista João. São Mateus era cobrador de impostos e abandonou toda a sua riqueza para seguir Jesus na pobreza. E coloca em relevo justamente o apego de Judas Iscariotes pelo dinheiro. Escreve São Paulo a Timóteo que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossado pela cobiça, alguns se desviam da fé e se enredam em muitas aflições. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Também o Catecismo da Igreja nos esclarece. O 10º mandamento proíbe a avidez e o desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe a cupidez desmedida, nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Quando a lei nos diz, não cobiçarás, ordena-nos em outros termos que afastemos nossos desejos de tudo aquilo que não nos pertence. Pois a sede dos bens do próximo é imensa, infinita e nunca saciada, como está escrito. Quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Eclesiastes capítulo 5, versículo 9. Filhos e filhas, a avidez de Judas pelo dinheiro vai levá-lo a abandonar o único tesouro pelo qual valia a pena dar a vida. Como ensina São Paulo, na verdade julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Cristo, meu Senhor. Olha só, e pelo que vemos aqui nessa palavra, por ele tudo desprezeis, diz Paulo, e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Leia depois Filipenses capítulo 3, versículo 8. Assim, guiado por suas próprias motivações e escolhas, Judas tomou uma decisão livre, rejeita completamente o Evangelho e escolhe o dinheiro. Isto o conduzirá a um fim terrível. Judas vende a Jesus por 30 moedas de prata. Este valor é simbólico, pois segundo o Êxodo, capítulo 21, versículo 32, este é o valor de um escravo. Era como um escravo que Jesus passou a ser para Judas. A pergunta de Jesus aos apóstolos de quem ia traí-lo levou a que, um por um, se fizesse essa mesma pergunta: quem iria entregar? Eles começaram a desconfiar de si mesmos, pois como vimos ontem, ou melhor, na semana passada, na nossa formação, nunca devemos confiar na nossa própria fidelidade, mas sempre na graça do Senhor.
Todos perguntavam: Senhor, será que sou eu? Mas Judas perguntou: Mestre, serei eu? Isto mostra que Judas não considerava mais Jesus como seu Senhor, mas como os fariseus o chamavam. Já estava unido a ele. Em presença da divindade, ninguém pode estar seguro de sua própria inocência. Isso não podemos negar. E todos perguntaram: sou eu? Cada homem é um mistério para si mesmo, porque sabe que de dentro do seu coração vêm as coisas boas e as coisas ruins, as coisas enroladas e dormentes. Se açoitam serpentes que a todo momento podem injetar o veneno num vizinho ou até em Deus. Um deles estava certo de ser o traidor. Contudo, nenhum deles podia estar certo de que não o era. Isso é interessante, olha. Precisamos meditar sobre isso. Quanto a Judas, apesar de nosso Senhor ter revelado que conhecia a traição, continuava na sua fixa determinação em fazer o mal. Não obstante a revelação do conhecimento do crime e o fato do seu mal ter sido posto a nu, não se envergonha de o consumar em toda a sua deformidade. Há homens e mulheres que fogem horrorizados quando encaram bruscamente com seus pecados. Compreende-se que não queriam ser considerados como semeadores do joio. Quando esse procedimento os faz aportar como lascivos e imorais. Mas Judas, apesar de ver a sua traição descrita em toda a sua deformidade, disse praticamente em linguagem muito má: mal se tu o meu bem. Isso nós precisamos pensar. Quantas vezes nós chamamos o mal para ser o nosso bem e desprezamos o bem que nos tiraria do mal? Precisamos meditar. Essa palavra deve levar a uma consideração importante para nós hoje. Imaginemos se Jesus nos fitasse os olhos e explicasse o que passou no coração de Pedro e Judas. Talvez dissesse: bastou um olhar meu para Pedro se arrepender, mas as minhas palavras não conseguiram converter Judas, porque os corações de Pedro e Judas eram muito diferentes, como eram diferentes os seus caráteres e as suas vivências. Pedro, apesar de todos os seus defeitos, era dedicado, tinha amor por Deus, apesar do amor que dedicava a si próprio. Era uma alma de entusiasmos fáceis que tinha dificuldade de pôr em prática por causa da sua fraqueza, que ainda não tinha reconhecido. Judas, por sua vez, era um homem pensador. No seu pensamento elaborava muitos planos que lhe pareciam bons, por estarem de acordo com aquilo que ele gostava. Não lhe importavam os planos dos outros, nem a sua maneira de pensar. Não lhe ocorria que os outros podiam estar certos e ele errado. Vivia em ideias de planos políticos e ambiciosos sobre o que eu poderia fazer se quisesse organizar a minha vida de outro modo. E parecia-lhe que eu desperdiçava tempo e poderes. Veja,
Esse pensamento de Judas muitas vezes também passa na nossa cabeça. Pensando assim, foi se enchendo de ideias turvas até o ressentimento, por não ver o caminho de Deus que estava diante dos seus olhos, o caminho que deveria ser seguido, o caminho das armas, da revolta política, facilitada, quer pelos poderes, quer pela adesão do povo, seguia para todo lado, e Judas se deixou seduzir por isso. O meu olhar na alma de Pedro, fala Jesus, porque ele me amava, mas porque Judas não me amava. A minha palavra não penetrou na sua alma. Basta um olhar para penetrar a nossa alma. Basta nos colocarmos como pequenos, fixar os nossos olhos em Deus, e Ele nos livrará de toda a escravidão. Devemos, hoje, diante desse episódio de Judas, que não se arrepende, refletir e depois vamos orar. Tenho apego exagerado ao dinheiro e percebo o quanto isso pode ser perigoso à minha alma? Estou pedindo a graça de ser fiel ao Senhor? Estou buscando olhar a Jesus e confiar nele com todo o meu coração? Reflitamos sobre isso. E rezemos, pedindo que Deus hoje nos liberte. Senhor, nós pedimos uma porção maior do Teu Espírito. Oxaralabahoria cantaralabaralabaralalalala. Irialabal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 a. Urialabaralabaralalalalalalala. Irialabaral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 a. Urialabaralalalalalalala. Obrigado, Jesus, porque são muitas as pessoas que se encontravam escravas dos seus próprios prazeres, mas que hoje são libertos. Obrigado, Jesus, porque Tu tocas de uma maneira poderosa, abrindo a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, para que possamos ver toda a infidelidade, todo o pecado e fazermos uma boa confissão. E o que vem no meu coração, confesse frequentemente. Vai à missa, reze o rosário. Muitas pessoas, quando se colocarem no confessionário, receberão o milagre de Deus. A cura do câncer, a cura da depressão, a cura de todos os males da mente, do coração, do corpo e da alma. Que Deus te abençoe. Oxaralabaria. Obrigado, Senhor, porque hoje nos restaurou uma vez mais. Filhos e filhas, hoje que falamos do risco da infidelidade, seja fiel com Deus, seja fiel também ajudando a missão a poder de Deus. Irei entender, se você não quiser colaborar, não tem problema, mas se Deus toca no teu coração, dá um passo, convida as pessoas para seguir as nossas redes sociais, tudo Irônico Vulgar Oficial, Facebook, YouTube, Instagram, ou também para nos ajudar pelo nosso Pix 4299-108-2740. Esse número você pode mandar a sua ajuda e nos ajudar a fechar esse ano 100%. Também eu quero te pedir, adquire os nossos produtos, loja.ironespuldara.com.br ou pelo WhatsApp 4299-143-4055. Produtos que evangelizam. Ajude, dá de presente para alguém e ajude a missão. Você pode nos ajudar pelo doações.ironespuldara.com.br e seguir pelo nosso site também,
todos os nossos combates espirituais. Deus te abençoe. Nos encontramos na Eucaristia, no Rosário e na Misericórdia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana.